Abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 27. Atos 16, a partir do versículo de número 27. Deus vai falar forte ao nosso coração hoje. Deus vai pegar você que está aqui, mas também você que está em casa. O mesmo Espírito que está neste lugar está na sua casa, no ambiente de trabalho ou onde você estiver. O Espírito Santo vai falar com você. Então me dá de presente esses próximos minutos. Redobre a sua atenção, porque eu creio que essa será uma noite onde Deus vai mudar a nossa história. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 27, a palavra do Senhor diz: O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua graça, pelo teu favor e por essa noite que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade, a casa é tua, fala conosco. Os nossos corações estão abertos como um solo fértil. Plante a semente da verdade, da justiça. Plante a tua palavra, que é tão poderosa e eficaz. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação, no nome de Jesus. E quem crê diz: Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. A Bíblia tem muitos homens que são inspiração para nós. Particularmente o apóstolo Paulo é uma grande inspiração para mim. Eu sou apaixonado por esse homem. Paulo era um dos perseguidores. Ele perseguia os cristãos, aqueles que anunciavam a palavra, aqueles que pregavam acerca de Jesus. Paulo, por exemplo, consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir. Um jovem cheio do Espírito Santo foi apedrejado, e Paulo estava naquele dia concordando com tudo que estava acontecendo. Só que a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele estava indo para perseguir alguns cristãos, e no caminho de Damasco, Jesus Cristo aparece para ele, e ele tem uma experiência poderosa, a ponto dos seus olhos se fecharem, e ele não conseguia enxergar mais nada. Paulo, a partir daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Paulo foi levantado por Deus para pregar a palavra,
e desde aquele dia ele nunca mais perseguiu. Agora ele era um cooperador, ele era um dos irmãos que anunciavam o reino. E Paulo sai a pregar por tantas cidades, viajava, falava do amor de Deus, instruía, ensinava, mudou a vida de tantas pessoas, inclusive de uma menina possuída por um espírito de adivinhação. Uma menina que era usada pelos seus senhores para adivinhar e dar dinheiro para os donos dela. Paulo, junto com o seu cooperador Silas, estavam indo para a hora da oração. A menina os viu passar e adivinhou, dizendo: são homens de Deus. Porém, o apóstolo Paulo percebeu que o espírito que estava nela não era o Espírito Santo, mas um espírito maligno. E a Bíblia vai dizer que Paulo repreende o espírito, manda o espírito maligno embora. Obviamente, os senhores dessa menina, os donos dela, ficam furiosos. Com a sua influência, mandam Paulo e Silas para a prisão. E eu acredito que essa parte do texto você conhece. Paulo e Silas estavam no cárcere, mas não estavam presos. Paulo e Silas estavam numa cadeia, mas tinham liberdade para adorar. A Bíblia vai dizer que eles cantavam louvores, oravam, adoravam a Deus. E de repente, à meia-noite, houve um terremoto, sacudiu os alicerces, as portas se abriram, houve um movimento do céu que abalou toda a terra. Os alicerces foram se rompendo, as portas foram se abrindo. E aí chegamos no texto que eu acabei de ler. O carcereiro que tinha responsabilidade, ele pega no sono, ele dorme. E quando ele acorda, quando ele desperta, ele vê as portas abertas. Ele fica desesperado, porque ele sabia o que ele iria sofrer, o castigo que estava esperando ele por conta de um erro que ele cometeu. Afinal, todo mundo ia achar que ele abriu de propósito para que todos os presos pudessem fugir. Só que quando o carcereiro desperta, abre os olhos, ao ver as portas abertas, sabendo o castigo que ele iria receber, ele pega uma espada para tirar sua própria vida. E o texto vai dizer, a palavra vai dizer, que Paulo grita, ele brada de alta voz, dizendo: não faça isso, estamos todos aqui. É nesse ambiente, é nesse contexto que eu quero destacar algumas verdades do texto que nós lemos. E a primeira verdade é: não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Paulo estava pronto, irmão, ele pegou a espada para colocar um ponto final. Só que Deus não tinha colocado o ponto final, era uma vírgula, porque nem todo problema é um problema, nem toda dificuldade é uma dificuldade. Foi diante de uma circunstância difícil que as portas se abriram para o carcereiro. Eu não sei se você está pegando, mas tem gente aqui hoje que entrou sem expectativa nenhuma. Tem gente aqui hoje que está vivendo tantos problemas,
que já não sabe mais como fazer. E Deus está dizendo: fique calmo, descanse o teu coração, porque é nesse contexto que o terremoto sacode os alicerces. Dói mesmo, mas é com os alicerces sacudidos que as portas se abrem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, eu vejo portas abrindo na tua vida, eu vejo portas abrindo na tua casa, eu vejo portas abrindo no seu casamento, eu vejo portas abrindo para os seus filhos, eu vejo portas abrindo para o seu ministério, eu vejo portas abrindo para a sua empresa, eu vejo portas abrindo para os seus negócios, eu vejo portas abrindo para a tua vida financeira. Ei, se prepare, o problema que você está enfrentando não é para destruição, o problema que você está enfrentando não é para sua morte, o problema que você está vivendo é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é para, meu Deus do céu, tem gente pegando essa palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado, bem no olho dela, cutuca ele, chacoalha ele assim, chacoalha, diz assim: ó, ô cabeção, não coloca ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. Irmão, verso 27 e 28, o texto está dizendo que o carcereiro abriu os olhos, ele acordou, estava dormindo. Quando ele acorda, ele percebe as portas abertas, o medo toma conta dele, o desespero toma conta dele. O primeiro pensamento foi todo mundo embora, eu vou sofrer um castigo terrível, eu preciso já me matar porque eu vou morrer mesmo, só que eu sofro menos. E está cheio de gente matando sonhos, porque está achando que não vai dar certo, colocando o ponto final pelo desejo de sofrer menos. E Deus está dizendo: você não ia sofrer nada, porque não era ponto, era vírgula. Pastor, eu acho que é mais fácil separar. Deus está dizendo: o problema não é para separação, mas é para movimentar um novo tempo no seu casamento. Pastor, eu estou achando que esse negócio veio para me destruir, eu quero acabar com essa empresa. E Deus está dizendo: ei, não sacrifique aquilo que eu coloquei de pé. O ponto final não é seu. Você não tem o direito de colocar ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. O carcereiro, quando ele vê as portas abertas, ele quer se matar, irmão. Ele quer colocar um ponto final. Ele puxa uma espada para colocar um ponto final diante das suas angústias. Só que Paulo bradou em alta voz: não faça isso. Paulo bradou em alta voz, eu estou bradando hoje: não faça isso. Não faça isso. Você não tem o direito de colocar ponto final onde Deus quer que continue, onde Deus quer que avance, onde Deus quer que prospere, onde Deus quer que se torne testemunho, onde Deus quer que se torne canal de cura, de bênção, de milagre, não só para você, mas para outras pessoas também. O homem ia tirar sua própria vida, mas teve alguém para se levantar e dizer: não faça isso. Nós estamos todos aqui. Não faça isso. Nós estamos aqui. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: não faça isso. Tem esperança para você. Não faça isso. Você ainda pode dar certo. Não sacrifique, não destrua. Ainda há uma esperança. Irmão, o salmista em Salmos capítulo 30, verso 5 vai dizer: o choro pode durar uma noite,
Põe na tela para mim, por gentileza, Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura uma vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Volta, é só no 5. Ao anoitecer pode vir o choro. Depois do choro tem o quê? Ponto final, vírgula. Porque não acaba com choro, acaba com alegria. O que Deus vai fazer no teu casamento, o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua história, não termina com choro, não termina com lágrimas, não termina com dor, não termina com murmuração. O que Deus está fazendo termina com alegria. O choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Ponto final. Eu preciso destacar algumas verdades. Eu poderia ficar falando sobre isso, mas eu tenho que correr. Você não tem o direito, irmão. Você não tem o direito, minha irmã, de colocar ponto onde Deus já colocou vírgula. Sabe o que o texto está me ensinando? Sabe o que o texto está destacando? Segundo, desperte, acorde para as portas que Deus já abriu. Porque está cheio de gente murmurando, está cheio de gente chorando, como se Deus nunca tivesse feito nada, como se Deus nunca tivesse respondido, como se Deus nunca tivesse agido na sua vida. Deus me dá uma porta, Deus abre uma porta, Deus uma porta, Ele quer cheio de porta. E Deus está dizendo: ei, eu já abri, eu só preciso que você abra os olhos para ver. Porque as portas não se abriram depois que o carcereiro acordou. Quando o carcereiro abriu os olhos, as portas já estavam abertas. Por quê? Porque as portas abrem antes de você enxergar. Ou seja, elas já estão abertas, é só você abrir seus olhos. Deus me dá uma porta aberta. Já está aberta, ô cabeção. Já está aberta, irmão. Está tudo pronto. O que você precisa? Abrir os olhos. Abrir os olhos. Começar a organizar as coisas. Saber quem está do seu lado. Pedir instrução para a pessoa certa. Meditar de dia e de noite na palavra. Ser instruído pelo Espírito Santo para que você chegue na porta que já está aberta. Porque você, perdido do jeito que está, você quer arrombar qualquer porta, vai nas portas fechadas, diz: Deus abre, abre. Deus está dizendo: a porta que eu fechei, essa ninguém abre. Não fique tentando arrombar algo que não vai se abrir. Tem uma porta aberta, poderosa para você já. Deus já abriu a porta, você precisa despertar para ela. Irmão, está cheio de gente pedindo para Deus abrir porta, e Deus já fez, já abriu. Você só precisa acordar. Acorda para a vida, cara. Acorda para a vida, moça. Estão vivendo num mundo fantástico de Bob? A vida real tem seus desafios. A vida real tem as suas dificuldades. A vida real tem as suas complicações. Mas no final de tudo isso, valerá a pena. Desperte, abre os seus olhos para você valorizar o que você já tem. Decida ser alegre, decida ser feliz, decida sorrir.
Ai, pastor, não consigo, porque a porta que eu queria não abriu. Deus está dizendo, já está aberta. É você que não viu, cara. Você que não viu. Abre o olho, abre os olhos para enxergar a corda. Pastor, eu estou orando para saber se é para eu ficar com a minha esposa ou se é para eu separar dela. Ai, 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 ai. Eu acho que Deus se enganou. Não, Deus deu a esposa para você separar, porque não, mas por que não? Eu me enganei, era para eu botei na casa errada. Vamos trocar aqui de novo, vamos. Faz sentido, irmão? Não, tem coisa que eu paro para escutar assim. Sim, amém, vamos orar. Jesus, a minha vontade é vamos orar, vamos, sim, aleluia. Deus já abriu. Vá feliz para o trabalho. Você vai ter que trabalhar feliz ou infeliz, é você que escolhe. Você vai ter que voltar para casa e ver o seu marido, ver a sua esposa feliz ou infeliz, é você que escolhe. É você que escolhe, irmão. A gente está pedindo para Deus o que Deus já revelou. A gente está pedindo direção para Deus se Deus já falou. Tem coisa que não fecha, que na verdade já está pronto, é só ir. É só ir. E o texto está me ensinando isso. Verso de número 27, o carcereiro estava dormindo, mas as portas já estavam abertas. A porta estava aberta e ele não viu. Ele parecia aquele moço, discípulo de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, tem essa história, onde a Síria se levanta contra Israel. O profeta Eliseu libera profecias, e o rei da Síria fica furioso contra o profeta. O moço, o servo do profeta, acorda de manhãzinha, e ele vai olhar os campos, e ele percebe que o exército inimigo está vindo contra eles, e o exército é muito numeroso. E o menino fica desesperado, irmão, porque quando ele olhou, era uma multidão contra eles. E ele corre diante do profeta e fala: ai meu Deus, e agora? O profeta olha para ele e fala assim: fica calmo, maior são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Aí o moço fica perdido: como assim maior? É a gente aqui contra uma multidão. Aí ele falou: calma, eu vou orar por você. Senhor, abra os olhos dele para ele ver. Quando os olhos do moço abriu, ao redor do exército inimigo tinha um exército de carros e cavaleiros de fogo, um exército de Deus que era muito mais numeroso. Sempre esteve lá, ele só não viu. Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida. Deus tem tanta coisa para fazer no seu casamento. Deus tem tanta coisa para fazer no seu ministério. Deus tem uma obra tão poderosa para fazer através de você. O que eu preciso, pastor? Abrir os olhos. E eu quero orar. Levante uma das suas mãos no nome de Jesus. Pai, assim como fizestes com Eliseu e o seu discípulo, faz aqui hoje. Senhor, tem casais que não tem mais esperança, tem famílias que já não acreditam mais. Pai, tem homens que não acreditam mais nos seus negócios, na sua empresa. Tem pessoas que não acreditam mais na restauração, achando que o exército inimigo é maior, achando que os problemas são maiores. Então, Senhor, no nome de Jesus, assim como fizesse com Eliseu e o seu discípulo, faz aqui hoje. Olhos se abram, olhos se abram em nome de Jesus. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente, irmão. Tem gente que entrou triste e vai sair diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado
e diga assim: eu acredito tanto nessa palavra, que eu sei que você vai me pagar um churrasco hoje. E se não levar o pastor é pecado. Sushi eu gosto mais. Amém, irmãos? Sabe o que o texto está nos ensinando? Terceiro, o texto está destacando algo que nós precisamos. O que, pastor? Acordar para a vida. O carcereiro acordou para a vida. E acordar para a vida é se preocupar com a sua salvação. Porque tem gente que vive como se nunca fosse morrer, e depois, nos seus últimos momentos de vida, morre como se nunca tivesse vivido. Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, para trás e fala: o que eu fiz? Minha vida não valeu de nada. O carcereiro, naquele dia, ele não só abriu os seus olhos naturais, como os olhos espirituais se abriram também. Ele entendeu que acordar para a vida é se preocupar com a sua salvação. É, pastor, é. O texto está dizendo, verso de número 29, a Bíblia diz que quando o carcereiro ouve que todos os prisioneiros estavam nas celas, a Bíblia diz que o carcereiro pega uma luz, entra precipitadamente, trêmulo, e se prostra diante de Paulo e Silas. Ele entra nervoso, preocupado, mas quando ele vê Paulo e Silas, as autoridades espirituais, ele se prostra. Por quê? Porque ele entendeu, ele viu, ele acordou para a vida. Verso 30 vai dizer que depois que ele se prostra, ele traz Paulo e Silas para fora. Trazendo para fora, ele diz assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? O homem que vivia de qualquer forma, o homem que vivia de qualquer jeito, o homem que andava segundo a sua vontade ou o desejo do seu coração, quando os olhos se abriram, ele começa a se preocupar com a sua salvação. A primeira coisa que ele faz é se prostrar diante dos homens de Deus, depois é tirar os homens de Deus de um lugar de vergonha, depois é levar os homens de Deus a uma pergunta. E qual é a pergunta? O que eu preciso fazer para ser salvo? Porque quem acorda para a vida se preocupa com a sua salvação. O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Sabe, irmão, acordar para a vida é recalcular a rota. Acordar para a vida é valorizar o que tem valor, é se preocupar com a sua salvação, com a sua vida espiritual, com a eternidade. Porque por mais que você esteja vivendo uma vida abençoada, com saúde física, com recurso financeiro, por mais que você more numa mansão, dirija um bom carro, por mais que você tenha uma vida de muita prosperidade, por mais que você tenha emprego ou empresa ou uma conta bancária gorda, por mais que você tenha barcos, casas de aluguel, por mais que você tenha fazendas, por mais que você tenha carros de luxo, por mais que você tenha frotas de caminhão, por mais que você tenha todo o recurso da terra, você não pode impedir a morte. Ela chega para todos.
para o rico e para o pobre, para quem mora em Alphaville ou quem mora em Alfavela. Chega para todos, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai partir. E a questão é: para onde? O carcereiro foi despertado, e na primeira oportunidade, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo responde: crede no Senhor Jesus. Crede no Senhor Jesus. Crede no Senhor Jesus. Se tem uma palavra que você deve receber hoje, é crer no Senhor Jesus. Porque quem crê no Senhor Jesus tem salvação. E eu não falo só de salvação para a eternidade, que glória a Deus é o principal, mas eu falo em salvação dentro de casa. Quantos casamentos foram restaurados porque acreditaram no Senhor Jesus? Quantos filhos voltaram para casa, estavam na droga, no álcool, estavam corrompidos, mas porque acreditaram no Senhor Jesus, foram salvos dessas mazelas. Quantas pessoas tiveram a sua vida transformada, estavam afundados no fundo do poço, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais saída, gente que queria tirar sua própria vida, gente que já não suportava mais, mas creram no Senhor Jesus e foram salvos. O carcereiro pergunta e Paulo responde: é crer no Senhor Jesus. E com isso eu destaco o quarto ponto: Deus não quer só salvar você, Deus quer salvar você e a sua família. Não, você não está entendendo, eu preciso repetir isso. Deus não só vai salvar você, não é só você que vai para o céu, mas você e a tua casa inteira vai também. Não é só você que vai ser livrado dos caminhos das trevas, da morte, da dor, das dificuldades, das tribulações do inferno. Deus vai livrar você, mas também vai entrar com livramento em toda a sua casa. Ei, eu estou profetizando. Você talvez está achando: ah, pastor, mas eu estou vivendo esses dias ruins, a minha casa está um inferno, o meu filho está nas drogas, o meu marido está na prostituição, eu não sei mais o que eu faço, eu não tenho mais expectativa, a minha vida financeira está um caos, eu estou perdido. Ah, pastor, é só eu. E Deus está dizendo: é a partir de você que toda a tua casa vai ser alcançada, é a partir de você que o teu casamento muda, é a partir de você que os filhos voltam, é a partir de você que a vida financeira vai dar uma virada extraordinária e toda a tua casa vai ser beneficiada. É a partir de você. Lá na casa do carcereiro foi com ele, lá na casa do carcereiro começou com ele, mas a vontade de Deus é que não pare nele, a vontade de Deus é que continue a partir dele. Ah, eu estou profetizando para alguém nessa noite, alguém que chegou aqui frustrado, desanimado, porque está cansado. É só eu que busco, é só eu que oro, é só eu que jejuo, é só eu que vou na igreja. Pastor, lá em casa ninguém tem compromisso com Deus, o fardo é pesado, é difícil, é só eu. E Deus está dizendo: não desista, continua, persevera, porque através de você toda a tua casa vai ser salva. Verso 31, Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Irmão, a tua fé vai levar salvação para dentro da tua família. Ei, a tua fé vai levar salvação para dentro do teu lar. A tua fé vai levar salvação para os teus filhos. A tua fé vai levar salvação para os teus pais. Pastor, sabe, os meus pais não acreditam, os meus pais são distantes de Deus, os meus pais não querem nada com nada. E Deus está dizendo: aguenta firme aí, segura firme aí, porque você não está sozinho. Eu estou com você, diz o Senhor. Eu estou junto contigo nessa peleja. E será a partir de ti, e será a partir de ti, toda a tua casa será salva. Irmão, comigo foi difícil. Nossa família, a gente foi um dos primeiros a posicionar firme. Minha esposa e eu lá no início, muito jovens, não que a gente não seja agora, mas como era lá no início, a gente decidiu andar com Jesus e muita gente nos criticou, muita gente falou de nós. Minha mãe, muito religiosa, ficou chateada comigo. Lá em casa nós somos em 3 irmãos e eu sou o preferido. Minha irmã está lá do lado dizendo tudo igual, né? Aleluia. Mas eu sou o moço, o menino e o mais novo. E cara, eu chego lá na minha mãe, sempre foi assim: mãe, a carne e tal, não, ela faz. Poxa, mas eu queria um ovinho por cima, frita 2. Para minha irmã é 4, mas eu me contento com 2. E foi muito difícil, porque quando a gente posicionou em Jesus, ela ficou borocochô. Sabe aquela pessoa que só responde fria e quer café? Pega. E foi difícil, porque também a gente era muito novo, imaturo, e a gente queria também levar o evangelho de goela abaixo. Enfim, fomos criticados por demais. Só que a gente decidiu permanecer. A gente decidiu continuar. E agora o evangelho não era anunciado por palavras, mas por ações. Não era uma imposição, era uma sugestão. Não era um dedo apontado, era uma mão estendida. E o tempo foi passando, e pela graça e misericórdia de Deus, eu tive o privilégio e a oportunidade de batizar o meu pai e a minha mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele não quer só você, Ele quer você e a sua casa, Ele quer você e a sua família. Mas pastor, o meu filho está tão distante. Continua orando. Pastor, meu marido está tão distante. Continua orando. Pastor, a minha esposa está tão perdida. Continua orando. Porque vai chegar o dia que você vai estar nesta casa com as mãos erguidas, os olhos cheios de lágrimas, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos a Deus. Por quê? Porque Deus não tem interesse só em você. Ele quer você, Ele não abre mão de você, mas Ele também quer toda a sua família. Sabe o que eu quero destacar no texto que nós lemos? Quinto, para encerrar. Isso é uma instrução. Guarda isso no seu espírito. E eu preciso abrir o coração para vocês, que eu já falhei muito, por medo de ser julgado. Só que eu decidi, quando Deus nos confirmou a permanecer e nos deu a permanecer, eu decidi a sofrer todas as consequências.
e eu não vou mais deixar de instruir a igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos, por medo de ser julgado por ela. É uma instrução que muda realidades. O que eu vou falar aqui agora é uma instrução que transforma situações. Que instrução, pastor? Honra. A honra acelera o processo. Mas pastor, o que tem a ver honra nesse texto? O carcereiro abriu os olhos, as portas se abriram, ele ia se matar. O que tem a honra aí? Verso de número 33 e 34. A Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, cuidando deles, o carcereiro cuida de Paulo e Silas, levou eles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi batizado. Ou seja, Paulo, o carcereiro, cuidou de Paulo e Silas, lavou os ferimentos, tratou eles. O carcereiro se submeteu, foi batizado. E a honra, irmão, ela tem a capacidade de acelerar o processo. O texto diz que naquela mesma noite, o carcereiro foi batizado e todos os seus. Irmão, quanto tempo leva para uma família inteira receber salvação? Vou dar um exemplo. Tem mulheres aqui orando há mais de 20 anos pelo seu esposo. Tem mães aqui orando há mais de 10 anos pelos seus filhos. Tem filhos aqui orando há anos pelos seus pais. Quanto tempo leva para uma casa inteira ser salva? E assim, a esposa ora pelo marido. 20 anos depois, amiga, o meu marido foi no culto. É assim ou não é, irmão? Amiga, ele foi no apelo. 20 anos orando, 20 anos jejuando, 20 anos buscando, e a felicidade está em o marido ir pela primeira vez na igreja. Quanto tempo leva para uma casa ser salva? Você se esforça, você busca, você trabalha, convida, vamos lá, vamos cá, vamos lá, vamos ali. E os filhos, não pai, eu não quero. Quando for a minha hora eu vou. É assim ou não é? Só que na vida do carcereiro, os olhos se abriram e ele começou a valorizar o que tinha valor. Primeiro, ele ficou preocupado com a sua salvação. Segundo, ele entendeu quem ele precisava honrar, de que forma ele precisava fazer. Olhou os homens de Deus, deixa eu cuidar deles. Estão feridos, tem vergonhas, tem marcas, deixa eu cuidar deles. A Bíblia vai dizer que naquela noite o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. Ei, não foram ao culto, eles foram batizados. Porque a gente ora há 20 anos, foi na igreja. Aí daqui a pouco, amiga, tá dando oferta e tudo. Aí daqui a pouco, olha, eu queria que ele fosse, mas ele falou que não está pronto. Mas amém, já está bom, já está indo uma vez por mês na igreja, está maravilhoso. Na vida do carcereiro, foi numa noite, porque ele entendeu um princípio extraordinário, que
promove, que acelera, um princípio que transforma. O que era para acontecer na vida do carcereiro, talvez em 10, em 20 ou 30 anos, aconteceu numa noite. Por quê, pastor? Porque a honra acelera o processo, a honra destrava, a honra prospera, a honra abre portas, a honra muda destino, a honra abençoa, a honra enriquece, a honra faz você viver milagres. Carcereiro, em uma noite, e eu quero declarar que essa unção está aqui também. Fica de pé no nome de Jesus.